Lindeusas, bem-vindas ao penúltimo episódio da série Entre Temporadas. Essa série diferente e breve que a gente tá fazendo aqui no canal, que ela vem depois da temporada 1 já ter se encerrado, antes da temporada 2 aparecer, pra explicar pra vocês por que a segunda temporada vai vir com tantas transformações e tantas mudanças. O nome do podcast vai mudar, o logo, a paleta de cores, toda a identidade visual. E, inclusive, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, eu recomendo que você assista todos os outros, porque é uma série curta de vídeos. Tanto são poucos vídeos, quanto os vídeos em si são breves. E eu recomendo que você assista, porque eu tô contando uma história, na verdade. Um é continuidade do outro. Então, eu recomendo que você assista os outros antes de assistir esse. E esse vai ser um episódio diferente, porque eu não estou sozinha. Como eu falei no episódio anterior, eu quero conversar com vocês sobre o que é a nova era. Porque tem tudo a ver com todas as mudanças que o podcast está trazendo. É como se fosse um lembrete esse episódio de que todas essas coisas que eu tô falando, essas transformações, não sou eu que tô sentindo, não é só você que tá sentindo. Cara, é uma transição planetária que a gente tá vivendo. E quando a gente vê a big picture, né? Tipo, quando a gente vê a cena de longe, afastado, quando a gente volta a olhar pro micro, tudo tá mais alinhado, tudo faz mais sentido. A gente entende por que tá acontecendo esse movimento, a gente entende que a gente é parte dessa dança que é muito maior do que nós. Então eu chamei ela, que é minha amiga, minha mentora, minha sócia de eventos, Nathalie Mello. Porque foi com a Nathalie que eu aprendi o que é a nova era, foi nas aulas dela. Então ninguém melhor pra explicar pra gente o que é essa nova era e o que isso tem a ver com o seu negócio. Então, bora pra entrevista. Nath! Muito bem-vinda Muito obrigada pelo convite. ao podcast Atualmente Sem Nome. Amiga, Ah, você é o penúltimo episódio, antes de eu revelar. maravilhoso que você me avisou, porque eu sei esse nome. Vai que eu solto a gafe disso, Não, pelo amor de Deus! Não, você é o né? penúltimo pra história, assim, ó, terminar de fazer sentido, aí o próximo é eu revelando. Real importância, gente, importante. É lógico, você é importante. E basicamente eu quis fazer essa conversa porque no episódio anterior eu comecei a falar sobre essa questão da nova era, do fato de. No episódio anterior eu falei muito sobre como esses assuntos normalmente são vistos como separados, né? O lado empreendedorismo barra negócios e o lado expansão de consciência, jornada interior, energia. E como, na verdade, dentro dessa nova era planetária, a dualidade está caindo por terra. E eu simplesmente soltei a palavra nova era planetária e eu acho que as pessoas podem ter ficado, tipo. Algumas podem saber o que é, outras não. Mesmo as que já ouviram, pode não saber que isso tem a ver com o negócio. Então, por isso que eu quis te chamar aqui, para a gente poder explicar um pouquinho, né, o que é isso, quais mudanças ela está trazendo já, né, e como que isso impacta no negócio. Então, eu acho que a gente pode começar com a pergunta básica, que é, para quem nunca ouviu falar disso, o que é Nova Era? Muito bom. Então vamos começar. Eu quero começar, Paty, falando sobre os sintomas, porque eu acho que aí, quando a gente falar em explicação, eu acho que vai ficar mais, cara, então é isso. Então, alguns dos sintomas. Então, eu, por exemplo, eu trabalhava num CLT e eu senti uma necessidade muito grande. Eu trabalhava numa fábrica de cervejas e eu senti uma necessidade muito grande de, não só pelo produto que eu fazia, mas como eu operava a minha vida, os assuntos, como eu tinha que estar numa reunião, aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu falei, gente, eu preciso estar num lugar onde eu possa viver aquilo que eu chamo do meu propósito, né? Que muita gente fala hoje em dia, propósito e tudo mais. Então, isso é um sintoma, não só eu. Muita gente, quando você coloca lá no Google Trends, a palavra propósito, ela começou a ser muito procurada. Beleza, isso. Depois que eu comecei a empreender, né? Tive um despertar de consciência, cara, eu vou começar a empreender. Para mim, era muito importante que eu não fizesse nada que fosse engessado. Não é porque eu era frescurenta, não é porque eu estava com preguiça, que muitas vezes é o que eu achei. É porque eu tinha uma necessidade de que aquilo que eu trouxesse para o mundo, a forma como eu me posicionava, a forma como eu vendia, os produtos que eu vendia, eles fossem uma representação de quem eu sou. Então, eu comecei a ter essas necessidades. Isso, mais autoconhecimento, sair de um excesso de masculino, de trabalhar no sacrifício e conseguir enxergar um lugar. Calma aí, como que eu consigo prosperar com equilíbrio e bem-estar?
Eu quero gerar dinheiro, não é isso não. Mas como que eu faço isso sentindo uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar, uma paz dentro de mim? Então, todos esses são sintomas. Se você que está ouvindo a gente sente esse sintoma, coloca aí embaixo. Eu também sinto. Liga o Tamo sininho, junto? bate, não sei o quê, tamo junto. E o que que a gente quer dizer com tudo isso? É que durante muito tempo, a gente achou que isso era uma frescura. Volta para a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Só que isso não é uma frescura. Isso não é um lunática. Isso é um chamado para evoluirmos junto com o planeta onde habitamos. Então, é muito especial você trazer esse ponto de o que é a nova era, porque isso dá para a gente a permissão de seguir em direção a esses anseios que você está sentindo, você que está ouvindo a gente. Querer trabalhar com algo que você ama, não ter mais o sacrifício, conseguir prosperar com leveza, tudo isso é um chamado para evolução. Então, de uma forma muito simplificada, eu quero que você imagine o seguinte: a gente é um nada. O nosso sistema solar é um nadinha aqui, é uma poeira que está dando voltas em volta de um Sol central. Isso aqui é a nossa galáxia, um Sol central e vários sistemas solares dando volta em volta dele. Uma volta completa demora 25 mil anos. E a cada 2160 anos, uma fatiazinha, algo muda. O que que muda? Muda a constelação que nos influencia. Até mais ou menos 2012, 2000, cada canalizador traz uma informação diferente. O que estava acontecendo? Nós estávamos sofrendo influência da constelação de Peixes. E agora nós começamos a sentir a influência da constelação de Aquário. Para isso, dá-se o nome de eras: era de Peixe, era de Aquário. Isso é uma mudança de eras. E quando a gente entende, e o que é que muda a constelação? De um nível coletivo, tá, gente? A nível coletivo, isso muda as nossas consciências. Então, por exemplo, Gêmeos fala muito sobre comunicação. Na era de Gêmeos, nós desenvolvemos a escrita. Em várias eras, a gente desenvolve algo que é mais desse arquétipo dessa constelação. Uhum. Tá? Ficou fácil entender, deu para entender, né? Deu. E eu acho que é legal E comparar, assim, o que que era na de peixes e o que que é agora. Tipo, isso, algumas... perfeito. Então, o que que são algumas mudanças da era de peixes para a era de aquários? Quero ver agora, quero que vocês anotem aí, para ver se vocês estão sentindo isso. Antes era mais o autoritarismo, a hierarquia. Agora é mais uma liderança mais humanizada, mais Colaborativismo, né? colaborativa. Uhum. Antes, o nosso principal combustível era o medo, a ansiedade, a insegurança. Agora a gente começa a trocar os nossos combustíveis para o quê? Para o amor, para o sentimento de confiança na vida. Antes eu via deuses externos, o padre, o pastor, a igreja. Agora eu começo a ter um questionamento. Peraí, Deus consegue conversar comigo. As pessoas lá fora são facilitadores, mas essa energia, ela habita dentro de mim, eu consigo acessá-la. Antes era muita influência externa. A gente estava indo. É muito interessante, né, gente? Que na nossa época, domingo, tava todo mundo assistindo duas coisas. Ou era Faustão ou era o Gugu. Era muito o quê? Algo um pouco mais centralizado. Não tinha muito dessa diversidade do pensar. Agora, na era da internet, o que que a gente tem? A gente tem esse. Peraí, o que é que eu quero ver? Esse autoconhecimento. Peraí, quem que eu sou? Quais são os meus gostos? O que que eu gosto? Então, essas são as mudanças.
Então, tudo que você está sentindo a nível de chamados, de cara, eu não. Esse relacionamento tá estranho, esse emprego tá estranho, essa forma de empreender não tá mais fazendo sentido. O que que é isso? É a sua essência, a sua alma batendo na porta e falando assim: ó, as energias estão mudando e nós precisamos nos adequar a esse novo. Isso é uma evolução. Só que o que que acontece? Se você está ouvindo isso, é porque provavelmente está fazendo sentido, né? Tudo que é uma verdade dentro de você, tudo que a sua alma está falando, ó, tá na hora de você aprender isso. Quando você ouve, dá uma sensação gostosa, é uma sensação de, ai, cara, eu acho que é isso, é um alimento, é como se a gente estivesse sendo alimentada, né, Paty? É uma sensação de quase que lembrar, tipo, ah, é verdade, é isso. Perfeito. Então, o que está acontecendo? É porque você está despertando para essa nova consciência. Só que o que que acontece? Muitas pessoas ainda não estão despertando para essa consciência. Então, é por Uhum. isso que nesse processo tem muita dúvida. Mas espera aí, as coisas sempre foram desse jeito. O que eu tô inventando de querer fazer de diferente? Esse negócio de propósito. Gente, aqui é para ganhar dinheiro. Que negócio é esse de propósito, de missão, não sei o quê, não sei mais o quê? De alma. Então, muito da sua confusão é porque a gente está numa transição. Uhum. E A eu acho que gente se está. você não tem com quem conversar, pode parecer que é só você, né? Por isso essa conversa é tão importante. Por isso que a gente também faz os eventos presenciais, que é tipo, pegar todas as pessoas que isoladamente estão, né, tão pensando, tipo, nossa, eu acho que sou só eu, nossa, mas eu tô querendo trazer uma forma de negócio tão diferente, tanto que quando a pessoa lá do meu marketing fala assim, qual que é o seu concorrente? Fala, cara, eu não sei nem te trazer um concorrente, porque é uma forma tão diferente de empreender. Será que eu tô doida de achar que isso pode dar dinheiro? Ou será que. Enfim, a gente pode achar que a gente está sozinho. Então, por isso que conversas como essas são importantes, para a gente entender que é algo. É como se o que a gente está vendo é só um reflexo, é algo coletivo muito maior, e o que a gente está vivendo é só um reflexo. Não no sentido da gente perder a nossa é, possibilidade de escolha, não é isso que eu tô falando. É no sentido de tá fazendo sentido você tá assim, porque na verdade você tá dançando uma dança que é muito maior que você, né? Pra mim deu um pertencimento, sabe? Quando eu entendi isso, tipo assim, ah, enfim, fez sentido pra mim. E uma coisa que eu até mencionei no episódio anterior é que uma das coisas que eu, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, tá caindo por terra nessa questão da nova era, é tudo que é muito dual, tudo que é muito dualidade, tipo assim, ou você nunca pode fazer isso, ou você sempre pode fazer isso. Ou isso aqui é totalmente branco, ou é totalmente preto. Ou isso aqui é do bem, ou é do mal. Ou é mente, ou é coração. Ou isso aqui é ciência, ou é espiritualidade. E eu tô sentindo uma união das coisas, sabe? A gente. Porque você falou no evento uma frase que me marcou muito, até ao longo da série, que já repeti essa frase, agora tô repetindo na sua frente, citação ao vivo aqui. Quando você falou, sempre que a gente tá nos extremos de algo, a gente tá na escassez do oposto, né? Então você tá, tipo, no excesso do masculino, você tá com a escassez do feminino. Por outro lado, é a mesma coisa. Então você tá no excesso da ciência, está faltando espiritualidade. Você tá no excesso da espiritualidade, tá faltando ciência. E o que eu sinto que tá acontecendo é esse equilíbrio, né? Tipo, vamos aqui no caminho do meio, que é usando esses dois, porque se os dois existem nessa terra, tem alguma utilidade, né? Se esses contrastes existem, é porque os dois são importantes. Então, tem como a gente equilibrar, né? Então, eu queria que você falasse se isso realmente é um movimento da nova era e se você pensa em alguma coisa sobre esse tema específico que eu não tenha falado. Tá. É muito interessante que, além da gente estar entrando numa nova era, a gente também está saindo de uma frequência de terceira para uma frequência de quinta dimensão. Então, o que que é Boa. isso, tá? Eu quero que você entenda que até então o nosso planeta, se você tem essa abordagem espírita, era um planeta de prova e expiação, né? Um planeta de muito. O motivo da gente reencarnar aqui era um motivo kármico, né?
A gente ficou nessa reencarnação compulsória. E o que que acontece? A vibração do planeta, o planeta precisou vibrar numa certa frequência para conseguir é, alinhar a gente nessa etapa da evolução, que é uma frequência de terceira dimensão, que é uma frequência onde impera o modo de sobrevivência, o medo, o controle. Essa era a frequência. E o que está acontecendo? Essa experiência aqui agora acabou. A gente agora, além de mudar de eras, a gente está dando um salto e começando a vibrar numa quinta dimensão. Então, na terceira dimensão, se alguma coisa der errado para você, se seu namorado vai embora, provavelmente você fica, meu Deus, o que que vai ser de mim? Eu nunca mais vou encontrar ninguém, desespero. A gente não vê saída. Isso é estado de sobrevivência. Na quinta dimensão, quando isso acontece, qual que é a sua tendência? A tua tendência é falar assim, cara, talvez, tudo bem, eu acolho a minha sensação de tristeza, mas eu acredito que tem algo maior para vir para mim. Então você tem um pouco mais o quê? De aceitação. Você reconhece que a vida está a seu favor. Então você consegue o quê? Interpretar situações de uma forma diferente. Então isso é importante de falar. Quando eu tô na terceira dimensão, os óculos que eu enxergo a vida é o óculos do desespero, do medo, ferrou, o cliente não veio, vai dar tudo errado. Nos óculos da quinta dimensão, como que eu enxergo isso? Calma, existe um aprendizado aqui, eu sou capaz de me acalmar, me conectar com a minha alma e pensar numa solução. Terceira, quinta dimensão. Não muda, tá? Não é que você vai para um lugar. Ai, Nath, será que eu vou acordar em Nárnia? Não, você vai acordar onde você tá. Mas a sua forma de interpretar a vida ela é totalmente diferente, tá? Então a gente está sendo chamado a vibrar aqui em cima. E essa vibração aqui é uma vibração em que nós estamos muito mais alinhados com o que a gente é em essência, que é a alma. Aqui a gente está muito assimilado ou conectado com o ego. Aqui a gente se aproxima da alma. Aqui a gente está muito preso na Matrix, nas ilusões da vida. Aqui a gente está muito mais conectado com a verdade, com a nossa essência pura, mais próximo de quem a gente é em espírito. E o que que acontece? Quando a gente está enxergando a vida pelo olhar da alma, existe um conceito do taoísmo é que a alma, a vida, a essência, ela é equilíbrio. Ela não é aqui e nem é aqui. Ela não é o excesso ou o excesso para mais ou o excesso para menos. Ela é um equilíbrio. Então, para a gente vibrar nesse planeta de quinta dimensão, a gente vai ser chamado a equilibrar os nossos extremos. Então, Paty, me ajuda aqui a dar exemplos reais. Uhum, Então, por exemplo, às vezes eu tenho um mês com muito faturamento. Ai, que legal! uhum, Maravilha, meu Deus! uhum. Sai pelado na chuva. Aí, quando. Isso é um extremo. Quando eu pego e tenho um mês de faturamento ruim, eu não consigo sair da cama. Outro extremo. Extremos emocionais, né? Extremos emocionais, no caso. O que Uhum, que a vida está pedindo para você? Para você conseguir encontrar um lugar de equilíbrio. Cara, uhum, teve muitos clientes, ótimo, que bom, vamos atendê-los. Cara, não teve cliente nenhum. O que que a vida está querendo me mostrar? uhum. Mas é um pouco mais desse equilíbrio. Perfeito. E o meu equilíbrio é diferente do equilíbrio da Paty. E Nossa, esse existe, ponto é importante. Essa comparação existe, né? cada um tem o seu equilíbrio. Então, por exemplo, equilíbrio financeiro. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, Deus me livre da pobreza. Nossa, mas eu quero isso, 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 isso. Talvez para a sua vida, para a sua existência, é realmente essa abundância muito grande, muita riqueza e tudo mais. Mas a gente tem que entender onde está o meu equilíbrio, até em relação à finança, gente.
E daí, o que que é importante para a gente conseguir chegar nesse ponto do equilíbrio? Eu preciso de autoconhecimento para saber o que para mim é o quê? O suficiente, é o abundante. E quando a gente está saindo do que eu falei da terceira da era de peixes, eu via muito uma influência de fora, eu não conseguia reconhecer o Deus que tem dentro de mim, é que muitas vezes a riqueza que você está procurando é uma riqueza que a cada scrolling do Instagram ela muda. Porque é uma riqueza que ela não está baseada no que você é o seu equilíbrio. Ela está baseada numa riqueza que alguém lá fora te fez falar que era ideal. Eu acho que nesse momento de autoconhecimento que você. Primeiro que a gente tem que fazer esse exercício como você está propondo de se ouvir, porque daí só desse lugar muitas vezes as pessoas já falham, né? Vamos dizer, fica pegando referência, como você falou, de Instagram e tal, e não se ouve. Mas eu acho que o que eu senti foi mais até o passo depois disso, porque às vezes você se ouviu. Só que aí, se você não. O que você tá ouvindo, que sua intuição tá falando, vai por esse caminho, às vezes não é um caminho que você tem referência de outras pessoas que foram por ele. E aí pode, de novo, vir a comparação, né? Do tipo, mas será que eu tô. Será que é esse caminho mesmo? Será que eu tô meio doido? Então, no nosso caso, por exemplo, que eu sei que a gente tem isso em comum, até por isso que a gente é sócia de evento, a gente sentiu essa coisa de conectar a parte trabalho, empreendedorismo, que tem naturalmente uma energia muito mais masculina nesse lugar, tipo, negócio é um assunto sério, é um assunto para tratar com a mente. É um assunto que você precisa de números, de dados, de estratégias, de metas. Tipo, é um lugar que aqui a gente fala de dinheiro, aqui a gente fala de riqueza, de investimento, de lucro. E aí, do outro lado, não, mas eu comecei a me interessar, né? Peraí, por energia, cocriação, umas terapias alternativas, o aprender a meditar, a fazer uma yoga, a ouvir minha própria intuição, conectar com a minha essência, o negócio do propósito que você falou. Cara, mas esse universo todo que eu comecei a descobrir é tão especial, só que parece que as referências que a gente tem tratam esses assuntos como água e óleo. Parece que eles não se misturam. Ou você tá no momento que aqui tem muito mais energia yin, né, da energia feminina, de confiar no fluxo da vida, o movimento e tudo mais, soltar o controle, ou você tá nesse lugar num fim de semana, geralmente, e depois você volta, entre aspas, para a realidade, aí você volta pro trabalho. Parece que, de novo, você tá sempre em extremos. Por isso que eu acho que a gente tem aquela sensação de você tá trabalhando pensando que você queria estar descansando, e quando você tá no descanso, você tá pensando, putz, eu devia estar trabalhando. Parece que a gente sempre tá nos extremos e não tem aquele equilíbrio, né? Então, o que é esse equilíbrio? Porque aí começa o que você falou, cada um tem a sua referência do que é esse equilíbrio. Quanto você precisa pôr de trabalho e descanso? O quanto que você pode trazer de energia e espiritualidade para o seu dia a dia de trabalho? O quanto você pode trazer de estrutura para o seu momento de meditação? Sabe? A questão é a brincadeira dessas coisas, né? E a gente não costuma ver isso. Tanto que a primeira vez que eu senti esse incômodo foi com a Memorar Joias. Eu quis empreender. Falei, cara, eu tô se sentindo de fazer isso através de uma coisa que é material, né? Então é do mundo bem 3D, é uma joia, é uma coisa física. Só que pra mim, o que faz sentido é todo o significado da peça. Então é todo uma coisa que tá no campo do sutil. É como se a materialização é só isso, ela é materialização. A joia em si, ela é materialização, mas é de algo muito maior. E foi quando eu comecei a mentoria com você, né, Nath? Que eu falei, como que eu explico isso para as pessoas? Porque eu entendi dentro de mim o que eu quero comunicar, mas eu não tenho referência de como fazer isso com as cores, com a comunicação, como que eu faço reels disso, como que eu faço o site de vendas disso, a gente não tem essa referência. E que bom que existem empreendedoras que não se param por isso, tipo, não, é diferente, mas eu mesma vou desbravar esse mato, vou aqui e vou descobrir. Mas quantas outras não existem que falam assim: ah, não, acho que acho que não é por esse caminho, que tá nem fazendo sentido, eu não tô nem conseguindo explicar direito o que que é. E aí você percorre um outro caminho mais conhecido, desconecta da sua essência, e aí provavelmente você só vai ter BO assim, você só vai ter o reflexo de desalinhamento do seu negócio. Então você não vai ter a quantidade de clientes que você precisava, você não vai ter a quantidade de faturamento que você precisava, tudo isso que você não teve quase que a coragem de seguir a autenticidade da sua alma, né? Então, eu, não, eu sinto que a importância do trabalho que a gente faz, você com a Soul, com as mentorias, é, eu com esse podcast, principalmente agora com essa nova fase que é bem assim, batendo no peito, falar, é disso que eu vou falar sim. E nós duas com o evento também presencial que a gente faz, é a gente
ser essa referência para outras pessoas. Até quando a gente foi decidir as nossas entrevistadas, foi muito de um lugar de quem que a gente pode trazer que já faz esse equilíbrio. Quem que. E elas são bem-sucedidas, então é uma referência de alguém que tá progredindo e que tá fazendo isso. Eu acho que quando a gente se dá permissão de ser algo, a gente também dá permissão pro outro, né? Quando você tá ouvindo a história de alguém que fez aquilo e deu certo, você dá permissão pra você mesmo fazer aquilo. Me delonguei, não tem uma pergunta aqui. Mas quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é esse ponto que é o que mais pegava pra mim, por isso que eu quis enfatizá-lo. O que eu sinto de falar aqui, você, como sempre, tudo que você fala é perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Mas eu quero que você que esteja ouvindo a gente, eu quero que você pule umas 10 casas, talvez umas 15. É, quando a gente está aprendendo a sair desse ego e entrar nessa alma, ainda a forma do ego aprender é buscando as referências. Isso não está errado. A gente busca as referências. Porque o quê? Se ela fez isso e deu certo, então cria uma referência para eu fazer igual e dar certo também. Só que o problema disso é que eu sempre busquei essas referências, sempre foi muito difícil para mim encontrar esse lugar de equilíbrio. Mas eu não quero que você ache que você vai encontrar esse lugar de equilíbrio como quem tem essa xícara aqui, tá perdida, encontra a xícara pronta. Esse lugar de equilíbrio, ele vai ser construído por você. Então, sempre que você encontrar alguém que seja uma referência, olha para tudo que aquela pessoa está fazendo e olha aquilo como um cardápio, não como uma sentença. Durante muito tempo, eu via referências de alguém que fala, cara, eu acho que é mais ou menos aquele caminho. E eu falei, eu vou ser igual, eu vou fazer igual. Aí depois eu falei, não, não é, não é isso. Então, eu via referências como uma coisa que eu me agarrava e falei, pronto, achei. Só que o que é o ponto, gente, dessa nova era, de não ter deuses externos, é que o seu lugar de equilíbrio, ele nunca foi criado, ele nunca ninguém viveu o seu jeito de viver o seu equilíbrio, nunca ninguém viveu. E tem alguém, e tem algo dentro de você que é a sua bússola. Por isso que eu falo tanto da Soul, a importância de você se conectar com a sua alma e ela ser o seu guru. Uhum, Eu quero que você veja, eu quero que você se enxergue como um pêndulo que está indo para um lado e para o outro, um extremo, ciência, espiritualidade, dinheiro, somente propósito e missão. E você uhum, veja que esse pêndulo, ele está começando o quê? A encontrar o lugar dele do meio. uhum, Talvez na sua trajetória você esteja indo muito para um lado, para você perceber que não é para lá e você voltar para o outro e você encontrar a sua medida. uhum, Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: você tá no caminho. Por mais que você tá num outro extremo e fala, eu tô perdida, Nathalie. Eu falei, não, 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 calma, daqui a pouco você vai entender e você vai começar a voltar. Você tá no caminho, então calma, calma. Você tá no caminho. E quando a gente, eu, a Paty, a gente cria os nossos, está criando os eventos, vai ter um evento agora dia 17 de maio. A gente cria esses eventos realmente com esse respeito a esse ser supremo que você é, que tem a capacidade de pensar por si. A gente não quer mais impor nada. A gente já foi uhum. muito imposto. A Verdade. gente quer que você aprenda a ouvir e tirar as suas próprias conclusões. E nesse lugar do meio, para você não perder a sua fé, a sua, tipo, cara, eu quero continuar. Não perca a sua fé de continuar nesse lugar do meio. É onde existe a prosperidade, os resultados financeiros,
A mente desperta a sensação de preenchimento e a sensação vale a pena. Você pode ter ouvido muitas vezes a palavra prosperidade. Prosperidade está para preenchimento. E é um nível de preenchimento, é um nível de amor pessoal, é um nível de amor incondicional tão grande que você tem por você, que você fala: caraca, isso é a riqueza. Eu não acredito que nessa vida existia isso ainda esperando por mim. É a sensação que eu tenho, não sei se você tem, Paty. Essa Sim, sensação de falar: meu Deus, eu tinha isso guardado pra mim nessa vida. eu tenho. Para mim, isso me lembra o que você me ensinou de a gente ser o nosso próprio ecossistema, porque isso vale para tantos. Eu já contei a história aqui que quando eu aprendi essa lição era de um lugar de relacionamento amoroso, né? Porque eu tava, enfim, tinha terminado o relacionamento, tava sentindo falta de um companheiro, e aí eu aprendi esse conceito de ser meu próprio ecossistema no sentido de o amor que eu tava esperando que outra pessoa me desse, eu dar pra mim, o carinho, o acolhimento e etc. Só que isso vale pra vida, e isso vale pra empreendedorismo. É porque se você coloca muito peso em algo externo pra te dar, não, quando eu faturar tal coisa, aí eu vou me sentir realizado. De qualquer jeito é colocar peso no externo, né? Então, quanto mais você encontra esse lugar de equilíbrio, primeiro em você, depois vai vir o de fora, né? Eu acho que as pessoas pensam, não, eu vou encontrar meu lugar de equilíbrio quando eu conseguir pagar minhas contas, e por enquanto eu tô no caos. Então, deixa vir o valor, deixa vir o equilíbrio financeiro ali ao longo dos meses, aí eu vou ficar calmo. Não. Porque se o nosso universo interno que cria o externo, esse equilíbrio primeiro tem que existir antes, mesmo quando tá difícil no meio do caos, para isso se projetar no externo, né? Eu sei porque eu tô passando exatamente isso. Tem mês que eu falo, gente, eu não sei o que vai acontecer. E eu falo assim, cara, isso é uma coisa que eu sei. A vida tá pra mim, não contra mim. Então, universo, o que que você quer me dizer com essa situação? Tipo assim, e aí que entra muito do equilíbrio da energia feminina e masculina, que eu acho que a gente normalizou tanto esse ponto específico do masculino que a gente nem sabe que não é, que é um extremo, que é a questão do controle. Não, mas qual que é seu plano pra ganhar mais esse mês? Não, mas qual que é a meta que você colocou? Não, mas não, beleza, tem que ter, minimamente você tem que saber o que você tá fazendo, você não vai, tipo, deixa a vida me levar. Mas tem hora, cara, que é só você soltar o controle e falar assim, universo, você sabe o que eu tô precisando. Você tá aqui do meu lado, que eu sei que tem um monte de gente numa egrégora ali olhando por mim. Então a gente tá junto. Então vamos lá. O que que você tem pra me dizer que eu faço esse mês? E sempre aquele jogo de tipo, ouvir intuição, executou. Ouvir intuição, executou. Energia feminina, né? Tipo, conexão, espiritualidade, execução, energia masculina, colocar em prática, porque é o movimento que faz girar a clareza, né? Então, tipo assim, sempre nesse equilíbrio. Mas é o que você falou do equilíbrio emocional. Nunca num lugar de desespero, e sim um lugar de. Eu acho que é quase, eu acho que o estado emocional é curiosidade. É tipo, nossa, deu muito certo, que legal, né? Por que que será que deu tão certo? Tipo, o que que será que eu fiz antes que deu tão certo? Que ótimo. Tipo, não é deixar de celebrar, mas é quase que um olhar de, legal. Aí quando der errado também, que estranho. Por que que será que deu errado? É um lugar mais neutro do que eu, tipo, ou, tipo, quando eu grito assim, o microfone fica mudo, então acho que ninguém ouviu esse grito. Ou você tá muito animado, tipo assim, uou, como se sua vida dependesse disso, como, agora valeu a pena eu estar vivo porque eu tive o faturamento tal. Também é um desequilíbrio, assim como, nossa, vou morrer porque eu não tive o faturamento que eu queria, enfim. É muito legal quando você fala disso, né? De encontrar esse lugar de ser um ecossistema em você e não ser tão dependente. E eu senti de trazer um insight, que eu tive ontem, enquanto eu estava fazendo os meus estudos, né? Eu estudo muito para depois assimilar e passar para vocês. E um estudo que eu tive ontem, veio essa ideia de você dizer qual é a expectativa desse lugar calmo onde você quer chegar, ou esse lugar onde, nossa, quando isso acontecer, eu terei paz. Quando isso acontecer, aí sim eu vou respirar tranquilo. Então, é muito interessante. Isso é um exercício para o ego. Qual é a expectativa desse lugar? Muitas vezes é uma expectativa onde não se terá problemas, onde tudo acontece, vem para você com facilidade, é onde esses desafios que você está vivendo, eles não vão mais acontecer. Então, tem o dinheiro, tem a casa, tem o marido, tem o filho, tem o tudo. Só que quando a gente olha para a sua história,
Olha para a história de qualquer pessoa, até as pessoas talvez mais iluminadas. Essa expectativa é realista? É possível eu viver algo onde uma vida onde não haja desafios? Eu acho que não. O que que você acha? Eu acho que é uma ilusão. É que eu acho que se a gente quer sempre evoluir, vai ter os contrastes, né? Que o desafio é Mas- pra mostrar pra onde você tem que ir, né? Exato, exatamente. E é essa forma como a nossa vida opera. Porque a partir dos desafios, você encontra potencialidades que estavam talvez adormecidas dentro de você, que possibilitam uma nova etapa da sua evolução. Uhum. Então, a partir desse entendimento, é, é como se você cria um roteiro de como que é, qual que é o script desse estado de paz. E você começa a trazer isso de uma forma que seja possível alcançá-lo em vida, em terra, e não buscar uma ilusão. O Porque desafio senão, é na de verdade, a gente volta pro controle, né? a Senão gente você tá. volta para o controle. É. Então, é conseguir encontrar um estado de paz dentro de você e contemplar também que um desafio aqui ou ali vai coexistir com esse seu estado de paz. Boa. E talvez com essa perspectiva, você comece a perceber que você já chegou. Hum. Você já tá Porque vibrando nessa quinta dimensão e nem sabe. você já chegou. É essa expectativa de algo ilusório que te mantém buscando algo que nunca vai chegar. Hoje, Uhum. talvez seja a questão financeira. Amanhã, talvez, sei lá, alguém adoeceu. Isso pode acontecer. Uhum. Mas daí o que que a gente chega? O que é o lugar do equilíbrio? É o lugar em que o seu estado, ele é inabalável, o seu estado de amor, de presença, de fé, ele é incondicional. Uhum. Porque ser condicional às circunstâncias externas é o que te leva para o extremo. E daí Uhum. a gente pergunta, né? Às vezes a gente fala, e o que eu acho que é legal falar aqui, Paty, é que do mesmo jeito que a gente fala, poxa, vou aprender inglês e tá óbvio que eu tenho que fazer um curso, eu tenho que testar, eu tenho que aplicar Uhum. e tudo mais. Conseguir habitar nesse estado também é algo educacional. É algo que a gente tem que colocar isso como um aprendizado. Então, quando a Soul entra trazendo as soluções, por exemplo, a escola da Seu Rica Espiritualizada, o que te mantém nesse estado, impossibilitada de manter-se nesse estado, são o quê? As ilusões da vida. Ali é um Netflix de informações para você começar a tirar essas amarras. Uhum. A Sou Imparável, que a mentoria que a Paty fez, é uma metodologia para você aprender como que você se mantém nessa frequência alta, como que você cocria essa sua versão que consegue habitar aqui. O Uhum. evento que a gente vai fazer dia 17, Encontro de Almas e Negócios, ou workshop, é entender onde estão essas ilusões a nível de alguém empreendedora. Qual é a sua forma única de empreender? Como que a gente pode extrair informações que muitas ferramentas estão sendo disponibilizadas para que a gente acesse essa frequência? Quais são os portões ativados do seu DNA e como que a gente pode entender essa autenticidade e transformar numa estratégia de negócio única? Então, eu acho importante falar isso, porque eu acredito que nós, eu e a Paty, a gente está chegando nesse lugar de conseguir se manter nesse equilíbrio. Isso tem se traduzido na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, porque isso foi contemplado como uma matéria que também precisa ser estudada e praticada. Não é Uhum. milagre, não é automático, é, Uhum. é um novo condicionamento de ser. Faz Arrasou. sentido? Muito, muito. É, eu tenho duas perguntas para fechar. Se nesse uma delas era tipo, qual que são realmente os impactos que essa nova era pode trazer,
trazer nos negócios. Então, eu acho que a gente já falou várias delas. A gente pode fazer tipo um resumão e você me fala só se tem mais alguma coisa que talvez a gente não tenha falado. E depois eu vou fazer uma pergunta para fechar. Então, o que a gente mencionou aqui foi no sentido de comportamento. Então, você entender qual que é o seu equilíbrio. Então, na hora de fazer os seus horários, na hora de entender onde que entra descanso, a gente não se comparar ao que outras pessoas fazem, e sim ouvir o nosso próprio corpo, né? Ouvir a nossa intuição. A gente falou no sentido de modelo de negócio, talvez você esteja propondo um modelo que não existia antes, igual a sua existência aqui é algo que nunca foi feito, às vezes o negócio que você está propondo é algo que nunca foi feito também. Pode ser no sentido de tema, pode ser no sentido, igual, tipo, tema, por exemplo, do podcast, que a gente está unindo duas coisas que normalmente as pessoas não juntam, pode ser um produto que você está propondo que é diferente, e sempre se atentando para caso o que você esteja fazendo seja muito diferentão, tá unindo universos que normalmente não são unidos, por exemplo, um Joe Dispenza da vida que tá trazendo ciência junto com a espiritualidade. Se o seu negócio ele tem essa característica, você não tá sozinho, você não é ET, na verdade, isso tá muito coerente com o movimento planetário que a gente tá vivendo, então, na verdade, é um bom sinal que se o seu negócio tá indo por esse caminho, provavelmente ele é a solução que muitas pessoas precisam. É, eu acho que tem mais algum lugar que você sente que. Bom, a gente falou de, tipo, antes tinha mais dentro das empresas autoritarismo, hoje a gente vê mais do colaborativismo. Antes a gente via negócio falado só com a perspectiva da energia masculina, agora a gente vê a necessidade de unir junto com a energia feminina. Então, tem mais algum reflexo que você acha que as pessoas podem sentir profissionalmente falando nos seus negócios, na sua vida profissional, com essa nova era? Tem. O que eu sinto de falar é que tem muitas pessoas que a gente conhece, talvez terapeutas, healers, que talvez tenham isso que a gente falou, que é uma via mais prática. E eu falo isso porque eu já estive nesse lugar, já fiquei muito tempo sem faturar, mas não estão gerando dinheiro. E para mim isso é muito importante, cara. Para mim, encontre o seu lugar de espaço nessa nova era, mas não menospreze a importância do equilíbrio financeiro. Você merece prosperidade, prosperidade em todos os aspectos, tá? E o que eu vejo que é algo que impossibilita muitas vezes estar com tudo isso engatilhado para essa nova era e não ter o retorno financeiro, é, eu vou dar um exemplo de uma empresa chamada Whole Foods, não sei como é que chama, é um Whole Foods. supermercado, Whole Foods. É um supermercado nos Estados Unidos, que quando esse cara começou, ele simplesmente tinha a missão de trazer produtos de melhor qualidade para as pessoas, para o bairro dele. E ele criou um mercadinho. Veio uma chuva e o mercado dele afundou, tipo, acabou o mercado dele. E ele falou: acabou meu sonho. Ele tinha investido muito, ele estava falido, não tem o que fazer. E ele começou a ouvir barulhos na porta dele. Tá, batendo, batendo. Ele falou: o que que tá acontecendo? E daí, quando ele abriu a porta, a vizinhança inteira estava com vassouras, rodos, baldes e falando: você é muito importante para nós. Nós vamos ajudar você a se restabelecer. E quando a gente vê isso, é que nessa nova era, a intenção, a intenção por detrás do seu negócio é o seu maior atrator de prosperidade, abundância, dinheiro. A intenção. E isso não se finge, isso não se compra. Então, algo que também isso é aprendível é o quanto o seu coração ele está aberto, ele está livre de feridas, que muitas vezes você vai vender algo, mas você não está lidando com o cliente. Você está lidando talvez com alguém que te rejeitou lá atrás e agora você está querendo mostrar que você mudou. E eu já estive muito nesse lugar. Então, o primeiro ponto dessa nova era é o quanto que o seu coração está intencionado para genuinamente vir e servir. E muitas vezes isso é, não é o que é o mais óbvio,
não é o que todo mundo fala que vai dar certo, e eu falo isso porque eu já entrei em muitos caminhos que eu falo isso é que vai dar certo, mas não é do meu caminho. Mas esse é o seu caminho da prosperidade. Se você começa com essa intenção inicial, fica tranquila, vai vir resultado. Uhum. Virá. E daí você vai ativar e quando você tá nesse lugar, você vibra na mesma frequência do fluxo da vida. E você Uhum. entra nesse rio. Isso foi algo que eu e a Paty, a gente sentiu muito no encontro de almas e negócios. Eu acho que depois a gente tinha que fazer um podcast só pra gente falar A gente como que, vai. Eu só não te como avisei, mas na minha cabeça já tá definido. já tá aqui, já foi. O quanto, gente, meu, como que a gente quer empreender? A gente faturou, nós tivemos lucro, mas ao mesmo tempo, as portas certas abertas, as portas erradas fechadas, as pessoas vindo, ajudando, uma dança com a vida. E a gente falou, a gente não chegou ainda nessa conclusão, que hoje a gente vai conversar sobre isso. Uhum. Mas nós tivemos resultados financeiros com esse bem-estar, Exato. com essa leveza. Eu achei Então, muito importante tudo que você falou, porque. Bom, pode concluir, depois eu falo. não, não, eu acho que é para finalizar mesmo. Veja se o seu coração tá limpo das feridas, para que os sonhos que o universo, Deus, quer que você traga para esse mundo, são sonhos que eles estão limpos, eles estão cheios de amor. Então só faz esse questionamento, se o seu coração tá limpo, para que você se encontre com esses sonhos. Isso é aprendível. Acho que é Cara, eu isso. amei o que você falou, porque pegou em uma das dificuldades que eu sempre tive. Assim, eu sempre ouvi pessoas. Bom, as pessoas certas, né? Porque não é todo mundo que fala disso, mas eu sempre ouvia as pessoas falando do servir. Por exemplo, eu gosto muito do podcast do Jay Shetty, né? E se tem alguém que fala de servir, ele, o cara foi monge. Literalmente, o objetivo dele nessa terra é servir. E eu ficava assim, mas como assim servir? Tipo, eu não tinha essa clareza, porque, claro que desde das primeiras sementinhas da memória, a ideia sempre foi servir, mas eu acho que eu não tinha a clareza de, tipo, o que é esse servir, como que isso acontece, e eu senti ao longo da minha trajetória, assim, desses vários anos empreendendo, que isso foi ficando cada vez mais claro, e inclusive foi isso que resultou em toda a reconstrução de marca do podcast, porque agora eu entendi como servir com o podcast, e para mim foi um conjunto de. Se você também tá com essa dúvida que tá ouvindo, eu acho que isso é um conjunto de muitas coisas. E para mim, o que eu acho que fez assim. Ah, entendi. Começou a clareza, o que foi, tipo, começou a lanterninha acendendo a luz e eu entendendo, foi quando eu entendi os meus dons aqui. Porque às vezes você tem mais facilidade de conectar primeiro dentro para depois entender o que que isso vai resultar fora. Porque querer ou não servir é para fora. Você tem que entender o dentro antes. Então, quando você entende assim, todo mundo veio com presentinhos para essa terra, né? Quais são os seus? E normalmente a gente não identifica fácil, porque se a gente tem aquilo como dom, aquilo pra gente é natural. Às vezes a gente não percebe que é um dom. Quem tá de fora geralmente sabe que é um dom, né? Então, às vezes, até se quiser fazer o exercício rápido de entender seus dons, se você não tiver clareza, você não conseguir pensar em coisas que você é boa em fazer, pergunta pra amigos, né? Nossa, na sua visão, o que que eu tenho que é, tipo, cara, um diferencial, que eu faço muito bem, eu faço, mesmo despretensiosamente, eu faço muito bem. Enfim. Eu acho que foi essa sementinha que começou a me dar clareza. Tipo, eu tenho o dom da comunicação. Então, o meu trabalho, ele tem que vir. Ele tem que ter a ver com isso. Claro que isso é o início, porque, tá, o dom da comunicação, eu posso fazer qualquer coisa relacionada a isso. Então, não é que isso sozinho responde tudo, mas eu acho que é o primeiro sementinha. Em seguida eu falei, tá, mas é para eu comunicar o quê? Aí veio a clareza do assunto, daí isso que eu tô falando. Cara, eu sempre uni muito empreendedorismo, espiritualidade, as pessoas não estão falando disso. Por muito tempo no podcast eu fiquei com receio de trazer isso, porque, ai, será que as pessoas não estão esperando que eu fale só de negócio? Será que elas vão entender se eu começar a falar de meditação, todos os rituais que eu faço, toda a conexão com a energia feminina, a bênção do útero que eu já fiz, tipo, as coisas mais específicas? Será que eu falar disso as pessoas vão entender? Então eu acho que aí começa a vir a clareza do o que fazer com esse dom, tipo, qual assunto, qual tema, qual lugar você vai colocar esse dom para praticar.
E depois eu acho que dessas clarezas que vem de um lugar muito mais interno, né? Vem muito mais de conectar com o coração. Depois vem a energia masculina, que é tipo assim: ah, agora eu já entendi pra onde eu tô indo. Tá, então como que eu estruturo? Qual que é a melhor forma de eu fazer o marketing disso? Ou quais cores eu posso trazer pra identidade visual? Só que aí esse depois, por isso que eu sempre falo, a energia masculina, quando ela vem na hora certa, é tudo muito fluido. Porque ela vem na hora que ela precisa engatar, já veio tudo. Tipo, seja a energia masculina não vem para tomar decisões. Quem toma a decisão é o coração. O desenho humano fala isso também. É o coração, cara. É o nosso chakra aqui, é a nossa intuição. A energia masculina, ela entra com, tipo, agora entendi tudo, agora eu preciso executar. Daí ela vem, tipo, só que daí é muito leve fazer isso, né? Tipo, é muito gostoso, porque quando você vê, já foi, já fez, já criou os PDFs, já mandou as propostas, já fez as reuniões, já fez as gravações, o que quer que seja que você precise de atividade no seu negócio. Então eu acho que esse caminho é muito importante. Quando clica esse, ah, é assim que que eu vim para servir, aí tudo encaixa. Mas talvez se você começar pela pergunta, como que eu vou servir, trava. Então por isso que eu quis trazer a minha trajetória, porque isso pode ajudar a você que está assistindo a entender qual que é o seu servir. E, Perfeito. Nath, eu acho que pra gente terminar, uma curiosidade que eu tenho pra mim, mas aí já fica pra todo mundo. Se alguém falar assim, gostei desse negócio de nova era, eu não conhecia e eu quero estudar mais. Tipo, eu quero aprender um pouco mais. O que que você sugere de livro? O que que você sugere para a pessoa expandir a consciência em relação a esse assunto que a gente começou a trazer hoje? Tá. Eu acho que uma primeira coisa que eu sinto de falar aqui agora, eu tô há mais ou menos, eu comecei em 2019, né, entrando nesse assunto, e eu li muitos livros, eu fiz muitos cursos, e a sensação que eu tinha lá atrás era que eu comecei como transição de carreira. E eu falei, cara, mas não era a transição de carreira o que eu queria, era uma coisa diferente. Então, foi uma decisão que eu tomei esse ano, Paty, que eu peguei as melhores aulas, os melhores cursos, tudo que eu trouxe nas suas primeiras, as melhores sequências de mentoria, e eu coloquei dentro da escola da Seu Rica Espiritualizada, que é realmente essa plataforma onde está aquilo que eu queria ter encontrado quando eu me senti confusa. Uma empresária, uma pessoa que saiu do CLT, começou com um despertar de consciência e falou por onde que eu começo. Então, eu sugeriria esse ponto. Eu acho que a escola, assim, tá fenomenal. E depois eu vou passar também outros livros que eu acho. E junto com isso que você acabou de falar, de encontrar o seu como que eu junto isso, dentro da Soul também tem uma consultoria, que é uma consultoria que ela pode ser um dia durante 3 horas ou 4 encontros, onde realmente é, eu vou, a gente vai através de uma metodologia que eu criei lá atrás, porque eu não tinha ideia de como traduzir tudo que eu sabia, tangibilizar num conhecimento. A gente fez essa metodologia para a gente conseguir, porque a vida está dando sinais o tempo todo. O tempo todo a vida está dando sinais. E a gente capta, pega cada uma dessas pérolas jogadas e transforma isso numa solução. Também o encontro que a gente vai ter agora, dia 17, para quem está empreendendo e quer aprender a criar sua estratégia nessa nova era, eu também recomendo. E um livro que eu sinto de trazer para você entender essa nova era, a minha inspiração está pedindo para falar Telos. Telos é uma trilogia onde seres, civilizações que já estão habitando num planeta de quinta dimensão, eles começam a deslumbrar, a trazer para a gente como que é, o que é que nos aguarda. E eu acho que Telos é muito especial pelo seguinte motivo. O processo para você habitar nessa nova era, ela é simples, ela está aberta, ela está disponível. Mas é um processo interno de você decidir por ela. Quando a gente explicou o que é nova era, isso te dá mais argumentos a nível mental para você decidir por ela. Uhum. E quando a gente traz telos, quando é um romance, é lindo aquele livro, aquilo te dá mais. Eu acho que aquilo planta um sonho dentro de você.
E quando você acredita num sonho, eu acho que isso é uma das forças mais poderosas que existem para você seguir o que a sua alma já tá te dizendo, que é o que você precisa fazer. Ai, Então, eu amiga, recomendaria a série. amei! Eu vou tentar achar os links na Amazon, eu coloco na descrição do vídeo para as pessoas Perfeito. verem esse vídeo. Verem esse livro. Eu não sei se a gente já tem link pro workshop. Se tiver, eu deixo na descrição também. Mas se não, gente, Isso a acompanha gente a gente no pode. Instagram. A gente sempre divulga essas coisas de evento no nosso Instagram. Então, o meu é arroba os negócios dela, por tempo limitado, que vai mudar a arroba amanhã, depois de amanhã. E ouça o episódio de amanhã para saber qual é o novo arroba. E o da Nath é a.soul.project, mas eu também vou deixar escrito aqui embaixo. É, acompanha a gente lá, que daí a gente tá sempre falando dos próximos eventos. E, Nath, muito obrigada por essa conversa. Eu sabia que ia ser especial e eu precisava estar junto com você nela, e realmente foi. É, bom, antes de eu finalizar, que eu vou dar um recado final, tem alguma coisa que você quer falar para se despedir da galera? Ah, eu só quero te desejar tudo de maravilhoso na sua nova etapa. E se a última coisa que eu falei foi o ponto da importância de você sonhar, porque atrás do seu sonho tem fé, tem confiança, você acredita e você vai. Então, sempre que você quiser um pouco mais de sonho, um pouco mais de otimismo, um pouco mais de acreditar que vai dar certo, a Paty é a pessoa que ela vai trazer isso para você. Ai, que linda! Então, então eu Tava acho que demorando pra eu chorar. então a nova era às vezes é um sonho. E obrigada por ser esse cometa que tanta gente vai ali nessa cauda, ó, e vai embora. Você é esse cometa. Ai, que lindo, amiga! Obrigada. Muito obrigada. Ó, só coisa incrível nessa nova era. Só coisa incrível. Receba. Ai, recebo. Recebo muito, muito, muito. Eu tô sentindo isso com essa nova era. Tanto que é por isso que eu fiz a brincadeira da nova era com o podcast, com a nova era. Tipo, eu chamei de era porque eu tô sentindo essa energia. Muito obrigada, amiga, pelas suas palavras. Você sabe que tudo que você fala pra mim é muito importante. Primeiro, que eu sei que você não é uma pessoa que elogia por elogiar, e segundo, que você é muito referência pra mim, é muita inspiração. Então, muito obrigada, sua linda. E pra vocês, lindeusas, amanhã é o último episódio da série Entre Temporadas, é quando eu finalmente vou revelar o novo nome. Então, estejam aqui comigo amanhã, vou soltar o vídeo meio de meio. E é isso, nos vemos lá. Nath, muito obrigada e um beijo, suas lindas. Beijo, gente. Tchau!